ver aqui. Beleza. Então, já estamos gravando a aula, né? Essa aula de culturas perenes. Hoje, dia 11 de maio, né? Turmas A2A, aliás, A3A e A3B, né? Bom dia a todos, mais uma vez, né? Então, vamos iniciando aqui a nossa aula. Eu vou entrar aqui na página da disciplina. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Compartilhando a tela com vocês. Isso. Então, está compartilhando a tela, né? E nós vamos lá para a página da disciplina. Estou aqui na A3B, mas a página da A3A é a mesma coisa, né? É igual. Então, só fazendo uma volta aqui, nós temos aqui, né? Semana 1 com aqueles vídeos, semana 2 com a propagação vegetativa, que nós estamos abordando ainda, né? Semana 3 aqui, na verdade, fechou mais adiante, mas começou aqui, enxertia em fruteiras tropicais, vocês fizeram a pesquisa, né? Enviaram para mim, até o dia de ontem, né? Que era o prazo para envio. Aí eu coloquei mais um conteúdo aqui. Tá uma semana, aqui está uma semana defasado, mas a gente já vai acertar esse passo aí, né? Está aqui semana de 3 de maio a 8 de maio, né? Que foi a semana passada. Então tem aqui, ele começa a falar um pouquinho sobre café, né? Nós não começamos a falar ainda sobre café, não, porque nós estamos na propagação vegetativa de mudas, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui um trabalho para ser feito, um outro trabalho. Deixa eu entrar na edição aqui. Depois eu mudo, eu vou mudar agora não, né? Olha só, tem aqui, semana 4, vocês vão ficar antenados aí, ó. Aqui, ó, propagação vegetativa de mudas, tá? Tem essa atividade para fazer aí. Eu coloquei até o dia 17, parece? Deixa eu ver. Chapéu. É o chapéu? O prazo até o dia 17 de maio, talvez eu avance um pouquinho com esse prazo aí, porque dia 17 já é segunda-feira, né? Então, eu talvez mude, né? Adie um pouquinho essa data aí. Tá aqui, a propagação vegetativa de mudas. É um assunto que vocês vão pesquisar e mandar para mim, né? Fazer para mim da mesma forma que fizeram da enxertia em fruteiras tropicais, né? Depois eu vou colocar mais detalhes aqui, como eu fiz aqui, ó. Fazer uma pesquisa sobre o tema, enviar em PDF até o dia 10 do 5, né? Então eu vou colocar aqui embaixo também essas dicas aí, né? Para vocês, para facilitar para vocês aí. Aqui é a videoaula da semana passada, né? Que nós tivemos aí. E a semana 5 ainda está bloqueada para vocês, para o acesso de vocês. Por enquanto, estamos por aqui, até aqui, né? Até a semana 4 está aberto para vocês acessarem aí, né? Quem quiser ir dando uma olhadinha sobre o café, né? Que nós vamos abordar, é o nosso próximo assunto, né? Quando a gente terminar propagação vegetativa de mudas, nós vamos entrar na parte de café, né? Mais adiante, né? Nós precisamos falar ainda algumas coisas de propagação vegetativa. Então, nós vamos, como eu disse, né, entrar. E outra coisa, né, esse arquivo que eu estou usando aqui, ó, esse arquivo de propagação vegetativa, esses slides, né, eu não consegui ainda, ele tem 19 mega de tamanho, né, ele tem 19 mega esse arquivo aqui. Então, para colocar no Moodle, ele pode ter no máximo 10 mega. Então, eu tenho que dividir o arquivo. Eu estou tentando dividir, ainda não consegui, né? Eu divido, aí ele, em vez dele ter 10, ele fica com 11. Aí eu divido de novo, ele continua com 11. Aí eu divido mais ainda, o outro menor fica acima de 10. Então, ainda eu tenho que descobrir até qual slide que eu vou dividir o arquivo.
Eu fiquei ontem mexendo com isso, não consegui, né? Eu ainda vou fazer isso aí para poder disponibilizar para vocês todos os slides, esses slides aqui, né, que eu estou falando, né, que eu estou abordando aí. Então, isso aí vai ficar disponível assim que eu conseguir, né, dividir esses arquivos, esse arquivo, né, dividir em 2. Eu não quero dividir em 3 para não ficar muita coisa dividida, né? Eu quero dividir em 2. Eu quero conseguir exatamente o ponto para dividir o arquivo em 2, né? Bom, então, vamos lá, né? Nós estamos falando aí de propagação vegetativa e vamos ver onde nós paramos aqui, né? Vamos ver onde nós paramos. Vamos ver aqui até que ponto, né, nós fomos. Um grupo de enraizamento. Eu acho que foi aqui, né? Foi aqui, né? Foi aqui, o estaquia, né? Fatores ligados à planta, às plantas. Que nós falamos aqui dos 3 grupos, né? Quanto ao enraizamento, né? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E aí eu não abordei esse aspecto aqui não, né? Então vamos lá. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Então tá bom, vamos seguir, né? Já que ninguém falou, então tá tudo ok. Vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo ok com a internet minha aqui, porque às vezes ela costuma cair. Deixa eu ver se tá certo. Não, tá beleza aqui. Temos aí 11 alunos online, né? Estamos aí, então, vamos seguir, né? Então vamos lá, cadê o arquivo? O arquivo é esse, né? Então, gente, nós estamos falando de estaquia, né? Nós estamos falando de estaquia. Né? A estaquia, o que que é? A estaquia é aquele processo que você destaca uma parte da planta, né? Você destaca uma parte da planta e essa parte que você destacou, você planta no solo ou num canteiro de germinação, né? A produção de mudas, ou então no saquinho, né? Aqueles saquinhos, saquinhos pretos que se coloca, pode produzir também ali a muda ali. Você planta essa estaca, né, que você tirou da planta, e essa estaca vira uma nova planta, né? E essa planta, ela é geneticamente igual, né? Ela é geneticamente idêntica à planta mãe, de onde ela saiu. Ela é um clone da planta mãe. Bom, então a estaquia, ele está falando aqui, ó, fatores ligados às plantas, né? Quais são os fatores que estão ligados à planta, né? Que vão favorecer a estaquia, fazer com que a estaquia ela aconteça de forma efetiva, ou seja, você consiga realmente produzir a muda, né? Porque tem plantas que você não consegue produzir por estaquia. Você tira um pedaço da planta mãe, planta, e aquela que você plantou, ela não vira, ela não enraiza de jeito nenhum, né? Você não consegue. Nem toda planta, ela desenvolve, né? Por estaquia. Tem vários, né, tem algumas explicações, né, do porquê disso, né? Então, o primeiro que ele aborda aqui são as características genéticas da espécie, né? Então, cada espécie tem as suas características genéticas, né? E essas características genéticas vão influenciar numa maior ou menor facilidade em pegar, a muda pegar, né? Fase de desenvolvimento da planta também. Então, às vezes, a planta está numa fase de desenvolvimento muito jovem, aí fica difícil de você retirar uma estaca e plantar, e essa estaca virar uma nova planta. Porque a planta a planta mãe ainda está jovem, né? Ela está ainda imatura. Então, isso aí pode dificultar o pegamento da muda. O tipo de estaca também, né? Vai influenciar presença ou não de folhas e de gemas, certo? Posso ter uma estaca com folhas ou não, né?
E as gemas, na verdade, as gemas é que vão dar origem à planta nova, né? Se você tem uma estaca sem gema nenhuma, você não tem como ter a produção, o pegamento, né? Porque de onde que vão sair as folhas, de onde vão sair as folhas, né? E os meristemas, né? Cadê os meristemas da planta? Não tem gema, né? Então, a gema é exatamente onde saem as folhas e as brotações. Estado nutricional da planta matriz. Então, se a planta matriz estiver depauperada, estiver pobre, estiver com deficiência nutricional, tudo isso dificulta o pegamento da estaca, né? É difícil. Então, você tem que ter uma planta-mãe bem nutrida, né? Uma planta-mãe bem nutrida, uma planta-mãe com uma condição boa para você poder produzir uma muda adequada. Época do ano, né? Então, tem época do ano que a muda, que a planta-mãe, ela está numa situação de maturação, de maturidade, né? Inadequada, né? Por exemplo, se você pega uma estaca da planta no período, principalmente se for uma planta caducifólia, né? Uma planta que perde as folhas no período do inverno, ela fica num estágio vamos dizer assim, entre aspas, de dormência, né? Então, se você pegar uma estaca nesse período e plantar, não vai germinar, porque a planta está em dormência, né? É o período do inverno, né? Que nós estamos no outono, mas daqui a pouco entra o inverno, né? Isso é muito característico em plantas de países, né, locais que têm o clima bem definido, o verão bem quente e o inverno bem frio, né? Porque vai chegando o outono, as plantas perdem as folhas todas, entram numa certa dormência, né? E só vão voltar a brotar, a germinar não, a brotar, né, na verdade. Germinar não é a palavra. Elas só vão voltar a brotar no período da primavera, né? Quando entrar a primavera, elas voltam novamente, emitem os brotos, né, a partir das gemas, e aí vão estar numa condição boa, né, de emissão de brotações. A sanidade também, né? É claro, uma planta doente fica difícil de você obter uma muda adequada, uma muda boa, né? Se a planta tiver com doença, então você deve descartar aquela planta ali, não utilizar, na verdade, né? Não vai usar a planta para produzir uma nova muda, né? Balanço hormonal, né? Aí já é uma coisa mais da fisiologia da planta, né? Nós falamos na aula passada sobre as auxinas, né? Gibberelinas, citocininas. Então, essas substâncias aí, elas vão influenciar muito na brotação, né? Os reguladores de crescimento também, né? O AIA e a ANA, né? Vão influenciar exatamente na brotação da estaca que você colocou no solo. Então, balanço hormonal, tá? Aí tem os fatores do ambiente. Nós falamos dos fatores ligados a plantas, e aqui tem os fatores do ambiente, né? Quais os fatores do ambiente que vão influenciar aí numa melhor ou uma menor, melhor ou pior pega, né, das mudas? Nós temos a temperatura, né? Normalmente você vai produzir essas mudas em viveiros com condições controladas de temperatura e umidade. Você tem aspersores para poder aplicar água para a planta, né? Você tem lá controle de temperatura com nebulizador, você pode usar um nebulizador para acionar e irrigar essas plantas, né? Essas mudas. Então, nós temos aí a temperatura influenciando, né? A temperatura vai influenciar bastante na brotação dessas mudas, dessas estacas, né? A umidade também, como nós falamos. Então, tem lá nebulização intermitente, ou névoa também, né? Fog, né? Você tem o seguinte, o que acontece? Você tem lá as mudas dentro de uma estufa, por exemplo. Então, as mudas estão dentro de uma estufa. As estacas foram colocadas, por exemplo, dentro de saquinhos de plástico, né? Com substrato.
E aí você vai colocar lá os saquinhos com as estacas e tem um sensor que fica no meio da estufa. Quando chega numa determinada temperatura, né? Dentro da estufa chega numa determinada temperatura ou umidade, você pode controlar, esse sensor aciona os nebulizadores, que são aspersores, né? Pode ser aspersor, pode ser os difusores, né? Normalmente são difusores. Nós já falamos lá na irrigação que são os difusores, né? São parecidos com os aspersores, só que eles não giram, né? Eles não têm a bailarina para girar a água, né? Então, essa umidade aí, com acionamento do sensor, os nebulizadores vão funcionar e vão irrigar as mudas, né? Aí as mudas vão ser irrigadas. Chegou numa determinada umidade dentro da casa de vegetação ou da estufa, uma temperatura adequada, ele desliga. O sensor faz com que os nebulizadores se desliguem, né? E aí fica para a próxima, hora que baixar novamente a umidade e a temperatura aumentar, aciona de novo. Então ele vai irrigando automaticamente, né? Vai sendo acionado automaticamente. Nós temos também outro fator que influencia, né, no bom estaqueamento, né? A luz, né? Você tem que ter luz suficiente para que a planta possa enraizar, né? Arejamento também, você não pode ter um local muito fechado, um local vedado, né, completamente, porque você vai ter problemas, né? E os substratos também, que você vai usar, por exemplo, em saquinhos plásticos, você vai usar os substratos adequados para poder produzir essa muda aí, né? Isso é muito usado para fruticultura, é muito usado para flores, né? Plantas ornamentais, flores, né? Algumas espécies de flores. Então, isso é muito usado aí, né? Esses substratos aí. Colocando nos saquinhos, né? Ou então mesmo canteiros. Você pode ter canteiros, né? Para poder produzir a muda também. São muito usados os saquinhos, né? Aqueles saquinhos pretos. Aí, uma foto, uma câmara úmida, né? Aí, ó, câmara úmida. Você tem lá, as mudas estão lá dentro, tem um plástico tampando ali, aí fica, né? Você faz isso para poder conservar uma determinada umidade lá dentro e favorecer o enraizamento. Aí uma outra foto, né? Só para ilustrar. Aqui ele está mostrando o canteiro, né? Proteção do canteiro, uma forma bem rudimentar, né? De proteção do canteiro. Colocou ali um sombreamento com folhas de bananeira, né? Cerca viva também, pode atuar também como quebra-vento, né? Se for o caso. Cerca-viva é só, né? Normalmente eles usam aquele sanção do campo, né? Que é muito usado na nossa região. Para todo lado aí você tem esse sanção do campo que é muito eficiente, né? Muito usado. Sistema de resfriamento, você tem os ventiladores, né? Dentro da estufa, né? Para resfriar o ambiente, não deixar a temperatura ficar muito alta, porque dentro da estufa você pode ter temperaturas muito altas, principalmente no verão, né? Temperaturas aí próximas a 50 graus. Então você tem que ter um sistema para refrigerar, para resfriar a estufa. Aqui ele está mostrando um nebulizador, né? Só como uma ilustração, né? Então está aqui, ó, estaquia, né? Eu tenho aqui a casa de vegetação e lá dentro já as mudas já, né, produzindo, né? Desenvolvendo, né? Melhor dizendo. Está aqui, ó. Ela já está num ponto, né? Bem desenvolvidas, bonitas, né? Aqui também elas estão em outro estágio, né? Está aqui, né? Aqui está mostrando a questão do A e B, né? A aplicação do A e B, que é um hormônio regulador de crescimento, né? A aplicação dele. Aqui, né, a produção aqui em cima, né, em bandejas, né? Aqui a estaquinha que foi retirada da planta. Né? Só uma ilustração, né? Aqui um canteiro, né? Um canteiro com as mudas, né? Canteiro com as mudas. Aqui os aspersores, os difusores para poder irrigar, né? Não dá para saber que espécie é essa. Não dá para saber.
aqui, né? É um substrato, né? Você está mostrando aqui a formação das raízes, né? Em cima desse substrato aí, dentro desse substrato. Aqui, ele mostra a estaquia em goiaba, né? Então, você tem aí a estaca enraizada, olha só que interessante. Você consegue enraizar, né? Produzir uma muda de goiaba a partir de você destacar, né? Um pedaço da planta. Ele deixa essas duas folhas aqui, ó, né? E aí você tem aqui, normalmente, com a aplicação de hormônio de crescimento, de enraizamento, na verdade, e você consegue enraizar essa muda aqui, né? Aí ela tem aqui a gema, que vai emitir as brotações depois. Aí uma estaca, outro exemplo, né? Aqui também uma outra ilustração. Estaca lenhosa, né? Então aí vem, né? Bom, técnicas de estaquia, né? Nós vamos só falar, né? Aqui de uma forma mais rápida, né? Depois, quando vocês acessarem os slides, vocês podem voltar aí nessas informações, né? Preparo de manejo das estacas. O comprimento e diâmetro varia, né? Então, as estacas lenhosas, elas têm de 20 a 30 centímetros de comprimento, com o diâmetro variando de 0,6 a 2,5 centímetros. Você tem que respeitar essas dimensões aí para poder você obter um bom enraizamento, uma boa brotação, né? Então, se for estaca lenhosa, o tamanho da estaca é mais ou menos até 30 centímetros, de 20 a 30, e o diâmetro de 0,6 a 2,5 centímetros. Estaca semilenhosa, ela tem de 7,5 a 15 centímetros de comprimento, e as herbáceas são ainda menores, né? Presença de folhas em estacas semilenhosas e herbáceas, estacas lenhosas com gemas, nebulização tem a ver com a taxa de respiração, ou de transpiração, foi o que eu falei, né, acionamento lá dos aspersores ou dos difusores para poder irrigar dentro da casa de vegetação, corte das folhas ao meio, né, para poder diminuir a perda de água, né. O estaqueamento é feito em recipientes ou estrutura de propagação, por exemplo, canteiros, né, profundidade variável com o tipo de estaca, a profundidade que você vai colocar no solo, né, imersão das gemas em solução fungicida para poder dar uma desinfectada, né, nas mudas, nas estacas. Você vai imergir, colocar essas estacas dentro de uma solução de fungicida, né, para eliminar os fungos ali, evitar doenças. Substratos, garantir a aderência, né, para poder evitar a desidratação. Então, substratos, eles têm grande influência, né, especialmente em espécies de difícil enraizamento. Então, você tem que ter um substrato adequado, né? Deve proporcionar retenção de água suficiente para prevenir a dessecação da base da estaca e, quando saturado, manter uma quantidade adequada de espaço poroso para facilitar o fornecimento de oxigênio. Então, deve ser um substrato que mantenha uma certa umidade, né? O substrato deve ter essa propriedade, manter uma certa umidade, né? Uma certa umidade ali do ambiente. Substratos que não sejam fontes de inóculo de organismos saprófitos, né? Organismos saprófitos são aqueles que se alimentam, né? Eles atacam material em decomposição, matéria orgânica em decomposição. Exemplo de substratos, mas muito usados aí, a vermiculita é muito usada, né? Vermiculita, areia e casca de arroz, né? Você faz um mix aí, né? Com esses substratos aí. Então, são exemplos de substratos muito usados para poder fazer aí a base, né? Vai receber as estacas, futuras mudas, né? Lesão na base da estaca, bom, estiolamento, o que pode acontecer, né? Isso a gente vai só passar aqui, estiolamento pode acontecer. O estiolamento é o seguinte, quando
você tem entre o entrenó, né? Tem o nó e o entrenó. O nó é onde vão nascer as brotações na estaca. O entrenó é a distância entre um nó e o outro. Então, o estiolamento é quando esse entrenó fica muito grande, né? Isso acontece muito em várias espécies. Não só espécies aí que você usa usa na propagação por estaquia, como em outras espécies também. Por exemplo, quando eu fiz o meu trabalho, o último trabalho que eu fiz lá em 2007, né, um estudo, eu trabalhei com vagem, né? Feijão vagem, né, dentro da estufa. E deu estiolamento no feijão vagem. O que aconteceu? Esse feijão vagem, né? Ele vai crescendo, né? E como eu tinha a estufa, a cobertura da estufa, ela estava muito suja, né? É porque a estufa ficava próximo a uma estrada, e aí passava carro, a estrada era de terra, aí levantava poeira, aquela poeira ia para cima da estufa, né? Então ia sujando a cobertura da estufa. Foi sujando, sujando, sujando. Ficou difícil, né? Como aquela sujeira ficou em cima da estufa, dificultava a entrada de luz dentro da estufa. E quando a gente tem essa falta de luz dentro da estufa, ou no ambiente qualquer que seja, isso favorece o estiolamento. Então, o feijão vagem começou a apresentar uns entrenós muito grandes, né? Isso aí é ruim, né? Isso aí deforma a estrutura da planta, né? A arquitetura da planta. Aí você vai ter, como os entrenós estão muito grandes, você vai ter menos nós. E vai ter menos os nós exatamente onde que eu vou ter a produção de brotações para poder gerar as vagens. Reduziu, na verdade, a produção de cada planta, né? Então, a produção da planta foi prejudicada em função desse estiolamento. Anelamento, né, que nós não vamos entrar em detalhes aqui. E aí ele vem falando também, né, uso de nutrientes minerais, favorece a condição nutricional da estaca do enraizamento, compostos nitrogenados, boro com A e B, zinco, né? Tratamento com fitorreguladores, a gente pode usar para aumentar, né, o enraizamento das estacas. Hormônio via pó, né? Não vamos entrar em detalhes aqui. Aqui tem resultado de experimento, nós não vamos entrar nesse aspecto específico aqui, né? Que é uma condição de produção de muda de estaquia essa planta ornamental aí, né? As condições de Bom Jesus no Piauí. Então, é um estudo lá que foi feito, quem tiver interesse depois, dá uma lida nesse estudo aí. Vamos passar batido por esse experimento aqui, né? Tem aqui os resultados do experimento. Tá. Bom, aí nós falamos da estaquia, então, rapidamente, né? Aí nós temos a mergulhia, né? A mergulhia que é uma outra técnica de propagação, né? Mergulhia. Então, essa mergulhia, o que vem a ser, né? Ela permite enraizar uma porção da planta sem destacá-la da planta mãe. Então, o que acontece? Deve ter alguma ilustração para frente aqui. Tem, olha. Aqui, ó. É isso aqui, né? Ó. Eu mergulhei, você tem a planta mãe aqui, né? Você vem com o ramo da planta, mergulha esse ramo da planta no solo, coloca aqui uma peça aqui que vai fixar essa parte da planta no solo, né? E aqui você tem a ponta também fixada. E aí você vem e tampa isso aqui. O que vai acontecer? Essa parte que ficou mergulhada dentro do solo, ela vai emitir brotações. Aí você vai ter, depois você vem e destaca, né? Você corta, destaca, aí você produzir uma nova muda, né? Então, chama mergulhia por causa disso, porque você vai mergulhar o ramo da planta mãe no solo e, a partir disso, você produz uma nova muda. Então, ele fala assim, ó, permite enraizar uma porção da planta sem destacá-la da planta mãe, inicialmente, né? Ele é eficiente suprimento de reservas, água e hormônios. Então, a mergulhia pode ser simples, também chamada de ponta, né? Contínua,
De cepa, o topo, e aérea ou alporquia. A alporquia é aérea, é uma mergulhia aérea, né? Então, vamos lá. Mergulhia de ponta, simples, contínua, chinesa ou em serpentina, de cepa, aérea ou alporquia. Então, aqui ele mostrou, né? Aquilo que eu já ilustrei para vocês. Então, a mergulhia de cepa, né? Ó, ele está mostrando aqui, você vai colocar, né, a muda no solo, né? E vai, com o passar do tempo, isso vai enraizar. Você coloca solo, né, em cima da muda, né? Coloca solo aqui. E o que vai acontecer? Aqui tem umas raizinhas. Não sei se está dando para ver aqui que a ilustração está meio ruim, né? Como eu coloquei solo aqui em volta da muda, né? Coloquei solo em volta dela aqui, ela vai gerar raízes, porque tem solo próximo, né? Então, a tendência é que gere raízes aqui. Então, depois que gerou raiz, eu vou e corto, né? Cada uma dessas brotações aqui que eu obtive, e cada uma delas vira uma planta, uma nova planta, né? Mergulhia natural, aqui está difícil de ver, mas ele está mostrando com essa setinha vermelha aqui, ó, né? Mergulhia natural. A alporquia, né? A alporquia que é a mergulhia aérea, né? Então, a alporquia, ela é um tipo de mergulhia aérea. Você vai deixar os ramos na planta e vai envolver esse ramo com um solo, com um substrato, e aí vai produzir raízes, e aí você vai produzir uma nova planta. Olha lá. Está envolvendo o ramo com solo, né, ou com substrato, né? E aí, olha lá, ele vem e coloca um plástico em volta, né? Em volta desse solo, e aí tá lá, ó, ele amarrou esse saquinho que tem o solo, e aí, né, vai, olha lá, ó o saquinho aqui, né? Com o passar do tempo vai gerar raízes aqui, ó. As raízes são produzidas aqui, né? E aí você vai ter, olha lá, ó, né? Você vai ter aqui várias, ó, ele fez várias aqui, ó. A planta está todinha com esses saquinhos aqui, envolvendo um substrato onde vai ocorrer a formação de raízes. Evidentemente, né, gente, que nem todas as plantas elas se prestam a esse tipo de propagação, né? Nem todas as plantas toleram a alporquia, né? Tem planta que você faz isso aí, ó, não produz raiz nenhuma, não desenvolve raiz nenhuma. Então você tem que conhecer como que é cada espécie, como eu disse lá na outra aula lá. Você tem que conhecer como que é o desenvolvimento dessas espécies. Será que aquela espécie ali ela vai se prestar à alporquia? Será que vai dar certo produzir por alporquia uma muda ali? Ou eu vou ter que fazer uma estaquia mesmo, né? Então aí tem que ver. Cada espécie tem as suas características. Aí, ó, né? Envolveu ali o ramo, né? O galho ali, o ramo com um saquinho e com substrato, e aí vão formar raízes. Aí, ó. Isso aqui é alporquia de... não é não. Está parecendo manga, né? Parece manga. Pela inflorescência parece que é manga. Eu arriscaria dizer que é muda de manga, né? Ele conseguiu obter pela alporquia, né? Parece que é manga, pela inflorescência, né? As folhas não estão parecendo de manga, não, mas a inflorescência está parecendo. Então, aqui, né, está mostrando um viveiro, né? Com as mudas lá, ó, já produzidas, né? Dentro de saquinhos pretos, né? Olha lá, ó. Essas mudas já estão no ponto para plantio, né? E aí, ele vem falando agora da enxertia, né? A enxertia, nós falamos da, 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 da estaquia, falamos aqui
estaquia, falamos aqui de trás, ó, da mergulhia, né? Falamos da mergulhia. E agora vamos falar especificamente, né, da enxertia. Né? Da enxertia. Então, a enxertia, o que é a enxertia? Você vai pegar normalmente você vai pegar uma parte da planta, né? Pode ser uma gema, pode ser uma estaquinha, um pedaço da planta, né? Uma pequena estaquinha da planta, um pedaço da planta, né? E vai inserir na planta mãe, né? Na planta mãe não, na planta que a gente chama de cavalo ou porta-enxerto, né? Então, você vai usar a técnica da enxertia. Eu tenho a borbolia, né, que pode ser um T normal, né? Um T normal, um T invertido, em placa ou janela aberta, em I ou janela fechada. Né? Então, aqui nós não temos a opção do vídeo ilustrativo, porque esse link aqui não está funcionando, né? Mas ele tem aqui, ó, por exemplo, aqui tem o T, né? Você vem aqui na planta, com canivete afiado e desinfectado, faz um T, faz um cortezinho na casca da planta aqui e aqui embaixo. Ele forma exatamente um T normal, né? Aqui, ó. Faço um corte para cá, um corte para baixo. E aí eu vou inserir a gema aqui, ó. Ele mostrando a gema aqui, ó. Então, ele fez esse T aqui, abriu aqui, né, da casca da planta. Eu vou inserir a gema que eu destaquei da planta que já está em produção e coloco aqui. E aí eu vou envolver com fita, né? Tem a fita apropriada para você envolver isso aqui, né? E aí, isso aqui, essa gema, a tendência dela é pegar, ela vai gerar uma nova planta, ela vai germinar, né? A gema vai germinar e produzir ela vai produzir um ramo, né? Vai produzir um ramo já em produção, né? Um ramo já em produção. A vantagem principal, né? Dessas mudas produzidas por enxertia é exatamente a produção precoce, né? Então, a maioria das espécies que você produz por enxertia, elas vão ter a produção precoce. Por quê? A gema que eu coloquei na planta, no porta-enxerto, essa gema já está com uma idade avançada, né? Ela já está madura, ela foi tirada de uma parte da planta que cedeu a gema. Essa planta, o que eu faço? Eu vou tirar essa gema de uma parte de uma mangueira. Vamos dizer que eu vou fazer a enxertia da manga. Eu vou lá na mangueira e retiro uma gema de um ponto onde já está produzindo manga. Né? Eu tiro essa gema e levo para uma outra planta que está pequenininha ainda, está em forma de muda. Então, essa gema que eu levei, ela tem a idade já avançada. Ela leva essa característica para a planta que é o porta-enxerto. Quando você produz a muda, rapidinho essa muda já vai desenvolver e vai gerar uma planta mais precoce. Você vai conseguir produzir manga muito mais cedo, né? Bem mais cedo. Então, é muito melhor, porque você vai ter uma planta menor, ela vai levar também para a planta a característica de ser de um porte mais baixo, a planta vai ser mais baixa. Então, se você pegar um pomar de manga, né? As plantas são baixas e já estão em produção, elas são pequenas, né? Então, aí com poucos metros, 2 metros de altura, a planta já está produzindo, né? Já está produzindo manga, bem baixas, né? 2 metros, 3 metros de altura. Agora, imagina se você tivesse que produzir manga a partir da semente da manga, né? A mangueira vai ficar aí com, sei lá, 8 metros de altura, 7 metros de altura. Imagina você colher essa manga, né? Fica tudo mais difícil, né? Então, na prática, né? Complica, né? Complicaria muito. Então, aqui é o T, né? O T normal, tá? Aqui é o T normal. O T invertido é o contrário. Deixa eu ver se tem o T invertido aqui. Não.
O T invertido, o que acontece? Eu coloco esse risco que está aqui em cima, eu coloco aqui embaixo. O T invertido fica aqui, o risco, esse corte aqui, ó, ele fica aqui embaixo, e aqui fica um T de cabeça para baixo, um T invertido, exatamente, né? Bom, garfagem, né? Eu vou tirar uma estaca em forma de uma cunha e vou cravar no porta-enxerto. Deixa eu ver se tem alguma ilustração aqui. Vamos ver aqui. Ele fala da garfagem de topo, né? Aí tem vários tipos, tá, gente? Garfagem de topo, fenda cheia, meia fenda, inglês simples, inglês complicado, né? Então, olha só, aqui a ilustração tá um pouquinho difícil de ver, mas acho que dá para acompanhar. Eu venho aqui, o porta-enxerto está aqui embaixo, né? Por exemplo, se for laranja, se for citros, normalmente, aliás, eles usam muito, né? Como porta-enxerto, o limão cravo, né? É um dos mais usados. Tem o siciliano também que é usado. Você tem o limão cravo aqui, ó. Eu faço aqui o corte, né? Eu retiro a parte aérea do porta-enxerto, corto aqui, faço uma abertura aqui no porta-enxerto, venho com o enxerto, eu faço esse tipo de cunha aqui, ó, né? Corte em biselado dos dois lados, e pego esse propágulo, né? Essa parte aqui, que já veio lá da planta-mãe, exatamente de um ponto que já está em produção, e vou inserir aqui, ó, vou inserir aqui, e aí eu venho e envolvo com a fita bem forte aqui, ó, para poder ter um contato perfeito entre o porta-enxerto e o enxerto, e aí, com o passar do tempo, a tendência é que esse porta-enxerto e esse enxerto, eles colem, né? E aí você vai ter uma produção de uma nova planta, uma muda, né? Tem também, deixa eu ver aqui, ainda achei aqui a garfagem de inglês simples, né? Inglês simples. Eu faço o inglês simples é o seguinte: você faz um corte em bisel do enxerto, um corte em bisel do porta-enxerto, junta um com o outro, passa a fita e pronto, né? Então vai ter aquela estrutura de tipo uma cunha, né, para inserir aqui dentro, não. Você vai fazer essa junção aqui, ó. Aqui dá para ver direitinho aqui, ó, onde a mãozinha do mouse está mostrando para vocês aí, ó, né? Aqui vão se unir, né? Vão colar, elas vão com o desenvolvimento aqui, com o passar do tempo, isso vai desenvolver, vai colar e vai formar uma nova muda. Inglês complicado, por que chama complicado? É porque você tem aqui a inserção aqui, ela não é simples bisel, tem aqui um corte diferenciado, mas não tem muito a ver, não refresca muito para a gente aqui, não. É só saber que existe, né? Esse tipo aí de garfagem, né? Inglês complicado. Aí está mostrando, né? Está mostrando aqui o que ele fez aqui, né? Ele colocou aqui o porta-enxerto está dentro de um saquinho. Aí você fez aqui a enxertia e colocou, amarrou lá, colocou a fita lá dentro e colocou um plástico aqui em cima do enxerto para poder manter uma certa umidade lá dentro, né? Garfagem lateral, subenxertia, sobreenxertia, interenxertia e encostia, né? Então, aí, são variações, tá, gente? São variações aí. A garfagem, na verdade, você vai pegar um pedaço da planta e vai cravar no cavalo ou no porta-enxerto. Fugindo disso, tudo são variações, né? São formas diferentes de inserir esse cavalo, né? Em cima inserir o enxerto no porta-enxerto. Aqui, ó. Aqui parece que é goiaba, né? Não, não é não. Não é goiaba, não. Pelo caule aqui, não é não. Então, aqui, ó, ele já fez, ó, né? A garfagem, né? E aqui já pegou, né? Ó.
Eu tenho as folhas já em desenvolvimento, já pegou, já houve o pegamento. Vocês podem ver todas aqui, ó, né? Estão com essas fitas com esse plástico já envolvido, significa que já foi feita a enxertia. Interenxertia, né? Encostia, quando você encosta a planta em outra, e aí vai haver o pegamento, né? Vai haver, elas vão colar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vão colar uma na outra. É chamada encostia, né? Encostar uma planta na outra. Enxertia garfagem, né? Porta-enxerto de estaca. Então tem a estaca, né? Ele vem com canivete, cortou lá no meio, né? E ela, garfagem lá. Tá vendo? Aqui tá bem claro para ver, né? Eu cortei a parte aérea do cavalo, né? Do porta-enxerto, eu cortei. Eu venho aqui com o enxerto, ou com o cavaleiro, e cravo aqui no porta-enxerto, e aí é chamada garfagem, né? Vou envolver isso aqui com plástico e vou deixar desenvolver. Aqui em uva, né? Videira. Olha lá, ó. Olha só como está vendo. Ele pega, né? E crava lá como se fosse uma cunha, né? Olha lá, está envolvendo com plástico, certo? Está envolvendo com plástico aí o porta-enxerto, né? E o enxerto. Olha lá, a videira enxertada, né? Ó. Então, a videira também dá para fazer enxerto na videira, né? Dá para fazer enxertia na videira também, né? Muitas pessoas às vezes nem falam isso, mas dá para fazer enxertia em videira, né? Por que fazer enxertia, gente? A enxertia é feita normalmente porque você quer uma muda mais precoce, produzindo mais cedo, né? Isso é o efeito, um dos efeitos da enxertia é isso, é a precocidade da muda produzida. E também o porta-enxerto, ele tem normalmente ele tem características interessantes. Uma das características importantes do porta-enxerto que ele tem que ter é que ele tem que ser um porta-enxerto mais resistente a pragas e doenças do solo, né? Então, por exemplo, o limão-cravo, que é usado para produzir muda de laranja, ele tem uma resistência maior a algumas doenças e pragas do solo, né? Então, o sistema radicular que vai estar no solo, evidentemente, é do limão-cravo, que é mais resistente a pragas e doenças do solo. Por isso que eu não planto, eu não vou fazer um pomar pegando muda direto da laranja, por exemplo, a laranja, eu sempre esqueço qual é essa laranja que é muito, laranja, não é laranja Bahia, não, ela é outra laranja muito consumida no Brasil, me fugiu o nome. Então eu não vou pegar muda dessa laranja e plantar no solo, não. Porque o sistema radicular dela vai ser mais suscetível a doenças, a pragas, então elas não vão desenvolver bem, né? Então eu aproveito o sistema radicular do limão-cravo, que é bom, e faço uma enxertia nesse limão-cravo. Porque o limão-cravo ele não é um limão de interesse para mim, né? O produto comercial que eu quero não é limão, é laranja, né? Eu vou produzir a laranja a partir do cavalo limão-cravo, né? Existem já várias tabelas aí, já consagradas. Você quer saber, por exemplo, quais os cavalos ou porta-enxerto mais usado para produzir laranja? É só entrar, na internet você acha isso. Ele fala lá as várias espécies que são utilizadas, limão-cravo, limão siciliano, limão tal, né? E aí vai falar quais são as plantas que vão servir como porta-enxerto para laranja, né? Então, cada espécie tem o seu porta-enxerto mais adequado, né? Enxertia, garfagem, porta-enxerto de semente, né? Então tá lá, ó. Isso aí é manga, né?
Olha lá, ele está cortando, né? Tem uma muda ali. Olha lá, ó. Cortou, né? Olha lá, e ele vem com essa parte que ele coletou de uma outra planta que já está em produção, vai juntar aqui, né? Passar a fita, né? E aí está lá, ó. Colocou um saquinho em volta para manter a umidade, para facilitar o pegamento, e aí eu vou ter o quê? A muda enxertada, né? Evidentemente que daqui para baixo, ó, do saquinho para baixo, toda essa parte aqui é do cavalo, é do porta-enxerto, não me interessa. Se surgir alguma brotação aqui, eu tenho que tirar, né? Eu tenho que tirar essa brotação, porque o que está aqui embaixo é da espécie que eu não quero que propague. É o cavalo, né? O porta-enxerto. Eu não quero que saia nenhuma brotação do porta-enxerto. Só quero que saia a brotação do enxerto, né? Do cavalo, né? Que é o produto comercial que eu quero. Então, essa espécie, né? Essa variedade de manga que está aqui para baixo, se surgir alguma brotação aqui nas axilas da folha, eu vou retirar. Vou ter que retirar, né? Vou acompanhando o desenvolvimento da muda. E as brotações que surgirem aqui posteriormente, aí sim, essas vão desenvolver para produzir os ramos, que vão ser os ramos produtivos, os ramos que vão gerar as novas mudas que eu quero, né? Que eu quero levar para o comércio, vender ou então plantar, né? Olha lá, ó, enxertia de anonáceas, né? Lá em Jabuticabal, né? Tá aí, né? Anonáceas é uma família de plantas, né? Tá aí, né? Ó, olha só, olha que interessante. Aqui a muda foi produzida por enxertia, ela pegou, né? Aqui, ó, aqui embaixo é o ponto de enxertia. Ela pegou aqui, já está com as folhas já em desenvolvimento. Olha só o tamanho dessa planta aqui, ela já está com uma manga aqui. Olha só como que é precoce a produção. Né? Então, uma planta pequenininha dessa aqui, não deve ter nem 60 centímetros de altura, já está produzindo. Interessante, né? É claro que se ela desenvolver mais, ela que ela tiver com uns 2 metros de altura, ela vai produzir muito mais, é claro, né? Mas aqui mostra exatamente o que eu falei, que a precocidade na produção que é induzida na muda enxertada. Ela produz muito precocemente, muito precocemente. Praticamente todas as espécies enxertadas vão produzir precocemente. Aqui ele mostra outras mudas, né? Outras espécies. Aqui, olha só como que fica depois que pegou, né? Olha só, eu fiz aqui a garfagem, né? Ó. Olha só, aqui como que produz uma cicatriz, né? De onde houve o pegamento, né? Produz esse tecido aqui mais duro, é porque houve aqui o pegamento. Então, pegou. Dá para ver claramente que foi inserido um pedaço de uma outra planta nessa planta de baixo aqui. E já pegou. E aqui as folhas estão verdinhas, né? Então, aconteceu o pegamento aí. Borbulia, né? Borbulia, o exemplo dos citros. Então, borbulha, enxerto, né? Aí ele vai fazer o quê? Normalmente ele vai fazer a coleta das estacas, né? Dos propágulos. Vão fazer um tratamento com Captan 500. Captan é um fungicida, né? Não sei se é fungicida ou não, é fungicida. É fungicida. Porque é muito comum dar doenças provocadas por fungos, né? Então, eu vou fazer uma solução com Captan 500 a 2% de concentração. Vou fazer um armazenamento a 8 graus de temperatura, 8 graus Celsius, né? Olha lá, ó. Aí eu vou ter aqui mais ou menos, no mínimo, 10 centímetros de altura, né? Aí eu tenho aqui as partes vegetativas que foram coletadas. Aí ele está tirando aqui o que ele chamou aqui atrás de borbulha, né? Aqui, ó. Ele está vindo com o canivete afiado e desinfectado, está cortando aqui uma parte que tem uma gema, né? Isso aqui tem uma gema, onde ele está tirando aqui. A gema é que vai dar origem aos ramos
produtivos. Olha lá, ó. Dá para ver claramente ele tirando, né, a gema aqui desses citros aqui. Ele está cortando aqui a gema, né? Está retirando. Olha lá, ó, tirou a gema, né? Tá aqui, ó, foi retirada daqui essa gema. Aí ele vem com essa gema e insere na estaca. Vai inserir aqui, né? Passa a fita e tá lá, ó. A gema inserida na planta, né? E ela vai desenvolver depois e gerar novos ramos da cultura de interesse que eu quero. Aí, ó, você tem aí, né? A brotação das borbulhas agora, né? As borbulhas brotando, né? Ó. Estão desenvolvendo, né? Dentro do saquinho lá, ó. O saquinho com substrato, né? Você pode fazer também o tutoramento, se for o caso, né? Se quiser. Com essas estacas de bambu aí, ó. E aí você tem a muda pronta, né? A muda está prontinha para ir para o campo para ser plantada, né? Aqui embaixo está dando para ver exatamente o ponto de enxertia, né? E aqui essa parte de cima é a parte comercial de interesse, a variedade que eu quero que desenvolva, que cresça, que produza. E aqui embaixo é o porta-enxerto. Eu posso ter problemas de enovelamento de raízes. É muito comum enovelamento de raízes em saquinhos plásticos, né? Tem que cortar aqui, ó. Você corta, né? Olha lá, ó. Então ele fala assim, tempo aproximado para a formação da muda, né? Aí vamos só esse slide aqui a gente termina, né? Eu tenho aqui, ó, do início ao fim, eu vou ter aproximadamente 4 meses. Depende muito da espécie também. No caso aqui ele está falando de citros, né? Estou mostrando dos citros. Eu tenho mais ou menos 4 meses para produzir, na produção da muda, né? Vou gastar 4 meses para a produção da muda. Tá certo? Bom, então, gente, nós vamos parando por aqui, né? Nós vamos parando por aqui. Nós estamos quase terminando esses slides, né? Próxima aula nós terminamos esses slides, tá? E nós vamos, né? Depois de entrar em outro assunto, né? Então, vou agradecendo a vocês aí, né? Pela presença. Nós temos aí 11 alunos online, né? Essa aula vai estar disponível depois para vocês. Vai estar no YouTube, né? O link para vocês. E aí, vocês podem acessar novamente, né? E olhar. Eu vou continuar tentando separar os slides para deixar disponível para vocês, todos eles, para que vocês possam voltar lá, olhar novamente e ver se tem alguma dúvida. Tá bom? Então, um abração a todos e vocês depois entram na página da disciplina para ver lá a atividade, né? Essa atividade aqui que eu vou dar uma melhorada aqui na redação dela aqui, ó. Propagação vegetativa de mudas. É o assunto que nós estamos abordando, né? Vocês vão fazer essa pesquisa sobre isso, tá? Aí vocês vão entrar lá e dar uma olhada, tá certo? Ô, Claudionô. Bom, então vamos terminar. Oi. Você falou do seu arquivo que é grande, você já tentou compactar ele para ele ficar menor? Já ele não dá 10 MB de jeito nenhum, porque o máximo é 10 MB, sabe? Não, aí eu tenho que... Você tentou dividir e compactar ou só compactar? Eu tentei compactar e tentei dividir, e não deu. Aí eu tenho que descobrir, eu ainda vou tentar, por exemplo, o primeiro arquivo vai do slide 1 até o slide 80. Aí quando eu vou fazer, ele passa de 11 MB. Aí eu diminuo, coloco até o slide 60, ele continua dando 11. Então eu tenho que tentar algumas vezes para fazer isso. Se não der certo, aí eu vou dividir ele em 3 arquivos, aí dá, né? Porque eu quero evitar 3 arquivos, mas se de qualquer forma não der, eu vou fazer dividindo em 3 arquivos. Aí dá certinho, tá? Aí fica 3 partes, né? O arquivo fica dividido em 3 partes para vocês. Ok? Então, vamos encerrando por aqui a gravação, né? Vamos interromper a gravação aqui. E agradecendo a vocês que participaram